Bom dia, meus amigos. É com muita alegria, muita satisfação que nos reencontramos novamente para continuarmos os nossos estudos da obra que nos propomos, Caminho, Verdade e Vida. Hoje gostaríamos, de ter mais tempo para comentarmos essa passagem, já que ela é extremamente importante devido à leitura que Paulo vai fazer da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que Emmanuel vai fazer uma reflexão extremamente profunda dessa necessidade de nos transformarmos, de nos tornarmos seres novos, criaturas novas em Cristo, onde Emmanuel vai dar o título de Tudo de Novo. E essa passagem, Paulo diz assim lá no capítulo 5, versículo 17. Assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Como de costume, nós vamos situar, contextualizar nas cartas de Paulo, por que Paulo está escrevendo isso. Depois nós voltamos a Emmanuel. Mas aqui é tão interessante essa segunda carta de Paulo, capítulo 4, 5 e 6, para nós termos uma compreensão melhor, mais completa e bem simples do que Paulo está dizendo. No capítulo 4, Paulo vai tratar de algumas questões extremamente importantes, quando ele fala no capítulo 4 da confiança em Deus, e no capítulo 5, no finalzinho do 4, Paulo fala da esperança e da glória, ou seja, de acreditar em algo novo que vai nos esclarecer, que vai nos iluminar interiormente nessa proposta de transformação. O capítulo 5, ele é tido e entendido por vários estudiosos, não só na linha espírita, como espiritualistas, que somos também, como Paulo está tratando aqui da imortalidade da alma, da nossa necessidade de mudança, para que essa imortalidade nós possamos receber nela o que nós podemos entender por glorificação, ou seja, essa iluminação interna, para que possamos transpor a matéria e voltarmos à nossa condição essencial, a nossa essência, que é espírito, numa melhor condição. E Paulo estabelece para isso que há alguns critérios da fé que nós temos que seguir. Se nós postulamos isso, se nós acreditamos que todas as questões de fé são postulados, nós não temos parâmetros do que ele vai chamar do invisível, do transcendente, então nós postulamos pela fé. Então há alguns critérios para que nós possamos confirmar isso, corroborar isso em nós e em Cristo, essa nossa relação com Deus e a proposta de sermos criaturas novas. E aqui tem para que nós possamos entender, no capítulo 4, versículo 18 ao versículo 16 ao 18, e aí nós vamos entender isso como Paulo vai transpor para a questão seguinte da imortalidade da alma. Paulo diz assim, em relação à nossa esperança na nossa condição posterior: portanto, não nos acovardamos. Se vosso exterior vai se desfazendo, ou seja, a nossa tenda física, do que ele vai falar antes, a nossa morada física, nosso interior, que é a morada definitiva, onde reside, onde está o espírito temporariamente como alma, como ser encarnado, vai se renovando dia após dia. A nós que temos o olhar fixo no invisível, os olhos físicos estamos fixados no horizonte, que é o mundo terreno. Mas os olhos do Espírito, ele tem que estar centrado em nossas ações, em nossas atitudes, para o transcendente. E não no visível. A leve tribulação presente. Olha, Paulo, todas aquelas dificuldades que Cristo passou e Paulo passou, ele está dizendo leve tribulação. E nós aqui hoje? Será que nós achamos leve
essa tribulação que ora nós estamos passando, nos produz uma carga incalculável de glória. Porque é nas agruras, nas tribulações e nas dificuldades que, estruturados por dentro na proposta que nos renova, que é de Cristo, nós possamos clarear, iluminar esse contexto que nós estamos vivendo. Porque ele vai dizer que, olha, pois o visível é transitório, o invisível é eterno. Então, quais são esses caminhos que nós estamos sublimando num contexto de transformação que irá nos mudar, que irá nos transformar para termos ou recebermos o que ele fala? Recomendo aos amigos que leiam também a carta aos Romanos, capítulo 8 e 9, que vão ter também um entendimento muito grande do que Paulo está falando. Então, ele começa o capítulo 5 dizendo assim: sabemos que se a tenda terrestre, olha, a tenda, o corpo em que vivemos se desfaz, receberemos de Deus a hospedagem de uma eterna morada no céu, não construída por mãos humanas. Ou seja, tudo no mundo físico tem a contribuição, tem a intervenção de tudo que Deus nos proporcionou com o nosso intelecto, com todas as nossas capacidades para nos estruturarmos no mundo físico. Mas aquilo que transcende a nossa condição não foi feito e não foi feito e nem configurado por mãos humanas. Não fomos nós que fizemos essa intervenção ou estabelecemos esse plano. Ele é invisível. Há um Criador para isso. E aí nós vamos saltar lá, antes de entrarmos no versículo específico, que é o 17, que Emmanuel vai comentar, nós temos que começar no versículo 14. Porque Paulo vai dizer assim: por que nos renova? Qual é essa questão do Cristo que nós temos que ser essa criatura nova? Mas Emmanuel fala, tudo tem que ser novo, tudo tem que mudar, num contexto interno para que nós possamos mudar as circunstâncias internas. Paulo diz assim: porque o amor, temos que parar aqui. O amor de Cristo nos pressiona ao pensarmos que, se um homem morreu por todos, todos morreram. E morreu por todos para que os que vivem não vivam para si. Outra questão importante. Essa tradução da Bíblia do Peregrino usa o termo: o amor de Cristo nos pressiona. Mas eu gosto mais de outra tradução da Bíblia de Jerusalém que diz: o amor do Cristo nos constrange. Constrangir, sermos constrangidos, exatamente, pressionado interiormente a uma mudança. Mas ele disse assim: mas para quem por eles morreu e ressuscitou. De modo que nós, daqui para frente, a partir do Cristo, a ninguém consideramos com critérios humanos. E se outrora consideramos Cristo com critérios humanos, agora já não o fazemos. Ponto. Então agora o versículo 17. Aqui, os teólogos dão um título nesse capítulo pequenininho de a mensagem da reconciliação. Ou seja, o evangelho, a mensagem, a boa nova, Paulo está dizendo o que ela é? Ela é uma mensagem, uma nova notícia de renovação para nos reconciliar conosco mesmo, com o nosso contexto, com Cristo e com Deus. Então, Paulo diz: se alguém é cristão, é criatura nova. O que era antigo passou, chegou o novo. Passou não quer dizer que tem que ser apagado, tem que ser deletado de nosso... Não, pelo contrário, Jesus não disse que não veio mudar a lei. Agora será aperfeiçoado. Agora os nossos parâmetros, o que nós tínhamos antes. Por que nós nos sentimos e aqueles irmãos se sentiam constrangidos, pressionados? Porque eles viviam situações de extremas agruras, pelo legalismo da lei, a tradição, os sistemas, os costumes, ou seja, todos eram constrangidos por fatores externos da lei e da tradição que os constrangia, ou seja, os pressionava de fora para dentro. Ou seja, então todos aqueles que a partir de Cristo vão ouvir
aqueles que ouviram e aqueles que ouvirão futuramente, como nós estamos ouvindo, nós passamos a nos sentir constrangidos. Por quê? O que vamos sentir a partir daquilo que temos internamente? O que irá causar essa nova mensagem, essa nova proposta de reconfiguração das nossas ações e das nossas atitudes? É a mensagem de Jesus. Nós não sentimos mais confortáveis. Nós temos, mesmo que não sigamos, nós sabemos que quando nos confrontarmos com situações novas, nós vamos lembrar que algo novo já nos foi dito, nós já escutamos de alguém, ou por quê? Isso exige de nós, quando somos constrangidos, pressionados de fora para dentro, nós temos um meio físico, que é fugir, é escapar. Mas quando somos constrangidos, pressionados internamente, não temos como, porque é principalmente na consciência. Então nós temos que sair dessa situação para algo que nos conforte. E esse conforto virá na persistência e na insistência de mudar a partir desse novo modelo que é Jesus. Esse novo modelo que Jesus, quando eu falo Jesus aqui, o Cristo, é o Evangelho, é os seus ensinamentos, a sua proposta para que possamos entender as situações que vieram. Porque quando Paulo fala que o velho se apaga, ou seja, porque aquele modelo de vida, de contexto humano, ele já deu o seu contributo. Agora precisa haver uma nova constituição comportamental humana, de um novo reentendimento de convívio humano, para que os homens saibam se relacionar uns com os outros e superar, sair dessa pressão que nós estamos vivendo. Olha o que nós estamos vivendo, não só hoje, como há muitos anos. Nós não estamos constrangidos por tudo isso que é causado por nós mesmos. Mas nós queremos eliminar isso no outro e não em nós, porque causa dificuldade. O indivíduo é mais difícil ele enfrentar a si mesmo e dar o seu contributo de mudança para a sociedade. Então é essa questão que nós temos que entender, porque quando nós somos voltados, quando retornamos para dentro nessa proposta, fica difícil, porque a mudança que se exige aqui é comportamental, não é mudança de credo, de religião, de receber um crachá novo, sou de tal religião, constitucionalmente falando, institucionalmente falando. Não vai te mudar em nada. Se a mudança não for comportamental e aquilo que nós insistimos sempre, essa mudança, essa metanoia tem que ser na conduta. Aqui é uma proposta nova. Não há como seguir de forma diferente. Quanto mais nós tivermos Cristo dentro, o Evangelho, os seus ensinamentos, essa sua proposta que eu falo sempre de reeducação do Espírito, quanto mais pressionado nós nos sentirmos, aí que está o aspecto positivo da lição que nós vamos ver, mano. Pressionados, nós então sentimos essa necessidade de reformular esse caminhar e então seguirmos. E à medida que essa pressão vai diminuindo, nós entendemos que também temos que aliviar a pressão no nosso semelhante. Estruturar a ele para que ele não se sinta tão comprimido. Por quê? Por suas escolhas errôneas. Por ele saber que a causa do que ele está colhendo foi devido ao seu plantio. Não é? Então vamos lá. Emmanuel vai nos comentar então, e repito, Emmanuel diz que é tudo novo. Ou seja, todos os parâmetros. Nós temos um parâmetro, olha, nós fomos beneficiados. Nós que viemos e estamos aqui pós-Jesus, com o seu evangelho, nós temos um parâmetro do que deu errado. Tudo que veio antes dele teve grande valor, grandes ensinamentos em todos os povos e em todas as culturas. Mas não trouxe novos parâmetros e nem estabeleceu novas regras de comportamento centrados no amor. E principalmente com a característica universalista de Jesus, que é a fraternidade. Fazer-nos entender que somos irmãos. Uma proposta de irmanização da humanidade. Então Jesus diz, através de Paulo, inspira em Paulo e Emmanuel faz uma bela reflexão. É muito comum, olha, observarmos aqueles que creem, crentes, inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para se perpetuarem situações injustificáveis, tão só porque
envolve certas vantagens imediatistas para as suas preocupações egoísticas. Ou seja, quantos de nós sabemos que sentimos esse constrangimento, esse aperto interno, que quer nos dizer, ter uma mensagem para que devemos sair desse modo de proceder, dessa conduta que nós estamos. Mas nós vamos a Deus, pedir a Ele, rogar a Ele que conserve nós no nosso erro. Deus não pode fazer isso. Deus agiria contrariamente, Deus estaria prejudicando suas criaturas se eles nos fortalecessem para continuar no mesmo caminho que nos levará a um abismo espiritual. Então é isso que Cristo e que Emmanuel está dizendo, porque perpetuar em nós aquilo que é injustificável, apenas para satisfazer as nossas vantagens. A diferença da tradição e do que é antigo, que tem que mudar aqui, o homem naquela época tinha a opção de terceirizar as suas rogativas e a sua ida a Deus. Com Cristo não temos mais o bode expiatório. Porque se isso resolvesse, a oferta nos templos não precisava ser feita toda semana, todo mês, e principalmente uma vez por ano, na tenda do Santo dos Santos, pelo sacerdote. E o sacerdote não precisaria pedir por si mesmo também. Ele pedia por si e por todo o seu povo. Agora, por que nós temos essa dificuldade e com Cristo nós sentimos mais dificuldade ainda? Porque agora o nosso contato, como Paulo fala lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, leiam, recomendo a vocês, porque agora o mecanismo, o único instrumento que nós temos para ir a Deus através dessas rogativas, dessas orações, é pela via da consciência, é pela via do pensamento. Somos nós, cada um individualmente. Acabou o bode expiatório. Cristo abriu as portas, está aberto. O templo não tem mais obstáculos. Não há mais aqueles 5 átrios que separavam o homem de Deus. Agora é cada um. Não tem mais o sacerdote, o santo dos santos. Nós temos essa liberdade com Cristo de ir a Deus. Mas como ir a Deus? Apenas para manter, permanecer nas nossas preocupações egoísticas. Aí eu recomendo aos amigos que estudem lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º do Livro dos Espíritos, lá na questão 913, onde um amigo publicou isso, foi ontem no Facebook, justamente sobre essa questão. Nós estamos aí há praticamente 90 dias desse confinamento, nesse isolamento, né? Que nós estamos presos nele, para que possamos superar esse momento tão difícil. A pergunta 913, ela vem muito bem responder essa questão, porque ela nos diz, entre os vícios, né? Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Olha, radical, aquele que está preso mesmo em nós, que o ser humano, pressionado dentro dele, ele tem mais dificuldade em se libertar, em colocar para fora, em fazer uma proposta, uma ação de catarse, um processo catártico dentro dele e colocar isso para fora. A espiritualidade responde bem claramente, o egoísmo. Olha o que Emmanuel diz. Nós continuamos nos dirigindo a Deus, indo a Deus para a nossa satisfação pessoal própria, nossas vantagens. Então, ou mudamos, ou temos uma proposta nova de uma partilha, de um contexto onde as benesses de Deus têm que ser universalizadas a todas as criaturas, as nossas dificuldades vão permanecer. Aí diz Emmanuel, semelhante atitude mental constitui resolução grave. Porque agora não são ações que nos pressionam, tiranias, governos, princípios religiosos, dogmas, não. Agora é a nossa mente mesmo, nessa proposta que não muda, que nos causa essas dificuldades. Cristo ensinou a paciência e a tolerância. Porque é difícil, esse processo é longo, não é? Mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem, olha, estavam com ele ali, tinham esse acesso a Deus direto com Jesus, estabelecessem acordo com os erros. Ou seja, estavam com Cristo, mas continuaram na proposta dos erros antigos, que infelicitam o mundo. Ou seja, o que era antes estava causando mais alegria, felicidade, amor, união entre os povos, ou estava causando sofrimento? Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência. Porque se continuarmos nesse processo, tanto nas ações físicas como mentais, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos,
a violência, tudo permanece. O dar a outra face que Jesus fala é mudar o contexto, não repetir as mesmas situações. Nós temos que criar novos parâmetros, novos paradigmas para que esse erro e essas ações que denigrem nossas ações e nos torna perpétuas em nossas atitudes de violência, de agressividade, do preconceito, do racismo, daquilo que nós queremos predominar, seja naquilo que nos satisfaz individualmente, ou ao nosso povo, ou à nossa comunidade, nada vai mudar. De não violência, mas também, olha, de não acomodação com as trevas, em que se compraz a maioria das criaturas. Volta lá em cima. As nossas preocupações egoísticas, nossas orações para que possamos permanecer em situações injustificáveis. Ou seja, de não acomodação, porque aquilo que nos satisfaz, nós ainda somos capazes de rogar a Deus proteção e força para continuar acomodados naquilo. Que trevas são essas? As trevas da consciência. E se nossa consciência, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estiverem obscurecidos, né, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho e por tudo que nós temos, pelo o nosso modo, pelas nossas ações e conduta comportamental, as situações vão permanecer a mesma. Não se engane aquele que crê acerca do caminho que lhe compete. Então, permanecer é isso, rogar a Deus é não entender aquilo que nos compete, aquilo que nós devemos fazer aqui nesse plano. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso está morto. Ou seja, aquilo que nos levou a ações errôneas, iníquas, de degradação moral, espiritual e em todos os sentidos, aquilo morreu. Morreu em Cristo, morreu nos seus ensinos, no Evangelho. As situações de dúvida terão chegado ao fim, ou seja, se você se propor tudo for novo, as dúvidas serão dirimidas aonde? Internamente. Então eu passo a ter uma certeza nesse novo caminho. Velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. Olha, sadia reconstrução. Se nós permanecermos com os parâmetros internos, termos as mesmas cogitações atualmente, 2020 anos após Cristo, as mesmas cogitações, as mesmas propostas, o que vai acontecer? Não vai haver um processo de reconstrução. As estruturas permanecerão a mesma. Então, consequências, o sofrimento, as dificuldades, as necessidades também permanecerão. Ou mudamos ou não reconstruímos. É contrassenso valer-se, isso aqui, meus amigos, prestem atenção, é contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. O que nós temos visto hoje, principalmente nos púlpitos, nos homens que receberam de Cristo, de Deus, da espiritualidade e tinham méritos para isso, vir aqui e receber esse dom de renovar as pessoas, principalmente nós que viemos após Cristo, usar os púlpitos das religiões, das instituições religiosas e etc., usar o nome de Jesus para perpetuar a continuação de antigos erros, dos mesmos erros que os nossos irmãos cometeram no pretérito. Qual a consequência mais grave? Seria para os nossos irmãos que, entre aspas, os fariseus, o judaísmo farisaico, o legalismo da lei, ou o homem que hoje é mais consciente, tem mais razão, está mais esclarecido, vem estudando e recebendo da espiritualidade diuturnamente ensinamentos novos para essa transformação? A responsabilidade está em nós hoje. Vamos orar por esses irmãos que permanecem instrumentalizando Cristo, o Evangelho, como diz lá no início do texto de Emmanuel. Buscam nas orações permanecer em busca de suas vantagens egoísticas. A colheita futura vai ser complicada. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, olha, boa retórica, palavra, apenas a forma de se expressar, mas sem o íntimo renovado, ele está perpetuando o mesmo, apenas por uma linguagem diferente, uma linguagem moderna, contemporânea.
mas intimamente ele não está renovando nada em si mesmo e nada no seu semelhante. Dirigindo-se ao Mestre, pior ainda, olha, dirigindo-se ao Cristo, como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que este irmão pode estar à porta do Cristo. Olha, ele está muito próximo, porque ele já tem algo dentro dele. Ele já tem entendimento, mas ele ainda não conseguiu apenas nessa pressão interna colocar para fora, expurgar aquilo que o impede de ter o verdadeiro entendimento de Jesus. Pela sinceridade das intenções. Ou seja, já não há mais algo doloso, tão doloso assim. Mas, no entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor. Ou seja, quando ele entrou no Santo dos Santos, na simbologia do Antigo Testamento, da Bíblia, ele chegou lá, não foi ele que fez consciencialmente essa proposta de mudança e transformação a Deus. Ele usou algo de material, ele usou algo, ele terceirizou ainda, porque ele não teve coragem, porque ele só vai conseguir essa penetração quando ele fizer pela via da consciência, do sentimento, do amor, daquilo que for verdadeiramente íntimo dentro dele. Aí essa oferta não irá mais por algo que irá expiar as suas necessidades. Ele tem que expiar, expurgando os seus vínculos antigos. E aí ter uma nova conduta, um novo entendimento, uma nova forma de caminhar nesse mundo, consigo mesmo, com seus semelhantes e com a humanidade. Quizá nós possamos ser criaturas novas, com um novo modelo de entendimento e de compreensão humana. Muito obrigado, meus amigos. Hoje passamos aí 2 minutinhos da nossa proposta, mas eu espero que vocês compreendam, já que o tema é muito belo. Infelizmente, o tempo é curto. Que todos fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo, uma semana de muita paz, de muita luz. Que assim seja.